de um ousado voo que desafiou os céus, à construção de uma maravilha da engenharia que uniu oceanos, de uma tragédia aérea que abalou o mundo, à captura das primeiras imagens de um reino submerso. No vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante através da história, explorando momentos fotográficos que marcaram o século passado. Vamos testemunhar os primeiros voos dos irmãos Wright que abriram os céus para a aviação moderna, mergulhar nas profundezas com a primeira fotografia subaquática, sentir o impacto do desastre de Hindenburg e admirar a ousadia por trás da construção do Canal do Panamá. Cada clique de uma câmera capturou um instante de inovação, tragédia ou triunfo, criando não apenas imagens, mas janelas para o passado. Prepare-se para uma viagem visual através do tempo, onde cada fotografia conta uma história surpreendente. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Momentos imortalizados, mistérios, mitos e memórias na fotografia histórica. Número 30. O Surgeon's Photograph do Monstro do Lago Ness, 1934. O Surgeon's Photograph, supostamente mostrando o Monstro do Lago Ness, é uma das fotografias mais emblemáticas e debatidas da história da criptozoologia. Tirada em 1934 por um cirurgião chamado Robert Kenneth Wilson, a imagem aparentemente mostra uma criatura com um longo pescoço emergindo das águas do Lago Ness, na Escócia. Durante décadas, essa foto alimentou o mistério e a especulação sobre a existência de uma criatura pré-histórica vivendo no lago. Contudo, em 1994, foi revelado que a fotografia era uma farsa. A criatura era, na verdade, um submarino de brinquedo equipado com uma cabeça de serpente feita de madeira. Apesar da revelação, a imagem ainda permanece como um ícone cultural, simbolizando a fascinação humana pelo desconhecido e o apelo duradouro dos mitos e lendas. Número 29. A fotografia do fantasma de Brown Lady de Raynham Hall, 1936. A fotografia do fantasma de Brown Lady de Raynham Hall é uma das mais famosas e controversas imagens de supostas aparições fantasmagóricas. Capturada em 1936 pelos fotógrafos Capitão Provand e Indre Shira durante uma visita na histórica Raynham Hall em Norfolk, Inglaterra, a imagem parece mostrar uma figura nebulosa descendo uma escadaria. A dama marrom é dita ser o espírito de Lady Dorothy Walpole, que supostamente assombra a mansão desde o século XVIII. Apesar de céticos questionarem a autenticidade da foto, muitos acreditam na veracidade da imagem, que continua a ser um ponto focal em discussões sobre fenômenos paranormais e a existência de fantasmas. Número 28. A última foto do Titanic navegando, 1912. A última foto conhecida do RMS Titanic, tirada enquanto o navio partia de Southampton em 10 de abril de 1912, é uma poderosa lembrança de um dos maiores desastres marítimos da história. O Titanic, um transatlântico britânico, era considerado na época como o navio mais luxuoso e seguro já construído. No entanto, sua viagem inaugural terminou em tragédia quando colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, levando à morte de mais de 1.500 passageiros e tripulantes. A fotografia do navio, imponente e aparentemente invencível, contrasta profundamente com o desastre que se seguiu. O naufrágio do Titanic não só capturou a imaginação pública, mas também levou a mudanças significativas nas leis e práticas de segurança marítima. Reflexões históricas, imagens do passado e suas narrativas. Número 27. Fotografia de duas mulheres com cabelos longos. Esta fotografia do início do século XX reflete a valorização do cabelo longo como símbolo de beleza e feminilidade. Naquela época, o cabelo longo era um sinal de saúde e vitalidade, frequentemente associado à identidade feminina e à atração. Essa percepção se enraizou em diversas culturas ao longo da história. Em muitas sociedades, o cabelo longo e bem cuidado era um símbolo de status e riqueza, indicando que a pessoa tinha recursos e tempo para manter tal aparência.
Essa fotografia, portanto, não apenas captura a estética de uma época, mas também reflete normas culturais e sociais mais amplas sobre gênero e beleza. Número 26. Fotografia de um homem com Albert Einstein. Albert Einstein, um dos maiores cientistas da humanidade, é um ícone global não apenas por suas descobertas revolucionárias na física, mas também por seu impacto na cultura e filosofia. A fotografia tirada em 1941 em Nova York, um ano após Einstein obter a cidadania americana, simboliza sua importância na história da ciência. Einstein é mais conhecido por sua teoria da relatividade, que transformou nossa compreensão do espaço, tempo e gravidade. Além disso, ele contribuiu para o desenvolvimento da teoria quântica e recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, por sua explicação do feito fotoelétrico. Sua figura se tornou um sinônimo de genialidade e criatividade, influenciando não apenas a ciência, mas também a cultura popular. Número 25. Fotografias de lumberjacks e sequoias gigantes. As fotografias de lumberjacks, lenhadores e sequoias gigantes na Califórnia documentam um período crítico na história ambiental dos Estados Unidos. Durante a segunda metade do século XIX, a corrida do ouro levou a um aumento na exploração de recursos naturais, incluindo as imponentes sequoias. Estas árvores, famosas por sua altura e longevidade, foram intensamente desmatadas para atender à crescente demanda por madeira. A extração desenfreada resultou na redução drástica de seu habitat. O impacto ambiental dessa exploração levou eventualmente à criação de leis de conservação e à fundação do Parque Nacional Sequoia, destinado a preservar o que restava desses gigantes. A história das sequoias é um lembrete da relação complexa entre o desenvolvimento humano e o meio ambiente. Marcos da inovação e celebração. Fotografias que moldaram o século XX. Número 24. Fotos dos primeiros voos dos irmãos Wright, 1903. As fotografias dos primeiros voos dos irmãos Wright em 1903 são documentos históricos de imenso valor, pois capturam o momento da humanidade conquistando o poder de voar. Orville e Wilbur Wright, dois inventores e pioneiros da aviação dos Estados Unidos, realizaram o primeiro voo motorizado e controlado de uma aeronave mais pesada que o ar em 17 de dezembro de 1903 em Kitty Hawk, Carolina do Norte. As fotografias mostram a aeronave rudimentar, conhecida como Wright Flyer, no momento de seus voos iniciais, que duraram apenas alguns segundos, mas marcaram o início da era da aviação. Essas imagens não só documentam um feito técnico notável, mas também capturam a audácia, a inovação e a determinação dos irmãos Wright. O impacto desses voos é imensurável, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de aeronaves modernas e a exploração do espaço aéreo. Número 23. A fotografia do VJ Day na Times Square, 1945. A fotografia do VJ Day, Dia da Vitória sobre o Japão, na Times Square, tirada em 14 de agosto de 1945 por Alfred Eisenstadt, é uma das mais emblemáticas do século XX. A imagem mostra um marinheiro beijando uma enfermeira em meio às celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial, após o anúncio da rendição do Japão. Este momento espontâneo de alegria e alívio captura a euforia sentida por muitos americanos com o fim de um conflito longo e devastador. A identidade das pessoas na foto foi objeto de muito debate e investigação, com várias reivindicações e histórias surgindo ao longo dos anos. Independentemente de quem eles eram, a fotografia permanece um símbolo poderoso de celebração, alívio e a esperança de um futuro pacífico após anos de guerra. Número 22. As primeiras fotos do lado oculto da Lua, 1959. As primeiras fotos do lado oculto da Lua, capturadas pela sonda soviética Luna 3 em 1959, representam um marco significativo na história da exploração espacial. Até então, esta região da Lua permanecia um mistério, nunca vista pelos humanos, devido à rotação síncrona da Lua, que faz com que o mesmo lado esteja sempre voltado para a Terra. As imagens revelaram uma paisagem lunar drasticamente diferente do lado visível, com menos mares lunares e mais crateras.
Essas fotos não apenas forneceram informações científicas valiosas, mas também simbolizaram o avanço tecnológico e o espírito de descoberta da era espacial. A missão Luna 3, parte da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, abriu caminho para futuras missões de exploração lunar e, eventualmente, para o pouso humano na Lua. Capturando a história. Imagens pioneiras e suas narrativas impactantes. Número 21. Fotografia de 1838 por Louis Daguerre. A fotografia tirada em 1838 por Louis Daguerre, capturando o Boulevard du Temple, em Paris, é mais do que apenas uma imagem. É um marco na história da fotografia. Esta imagem é considerada uma das primeiras fotografias a capturar uma figura humana. Daguerre, um dos pioneiros da fotografia, usou um processo chamado daguerreotipia, que envolvia uma placa de cobre revestida com prata polida. O que torna essa fotografia especial é o assunto. Enquanto as ruas movimentadas de Paris estão borradas e vazias devido ao longo tempo de exposição, a imagem captura nitidamente um homem parado, provavelmente tendo seus sapatos engraxados. Isso foi possível porque ele permaneceu imóvel por tempo suficiente durante a exposição. Esta foto não apenas marca um avanço técnico significativo, mas também serve como um vislumbre intrigante da vida urbana do século XIX. Número 20. Fotografia de funcionários de um campo de concentração. Esta fotografia, relacionada ao Holocausto, é uma representação sombria de como pessoas comuns foram envolvidas em atos de genocídio. O Holocausto, um dos períodos mais sombrios da história humana, foi marcada pelo extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, além de outras minorias. A foto dos funcionários de um campo de concentração captura a normalidade aparente dessas pessoas, contrastando drasticamente com a crueldade dos atos que cometeram. Isso levanta questões perturbadoras sobre a natureza humana e a capacidade de indivíduos comuns participarem de atrocidades em massa. O Holocausto é um lembrete brutal do perigo da propaganda, do extremismo e da desumanização de grupo de pessoas, ensinando lições cruciais sobre a importância da memória e da educação para evitar que tais horrores se repitam. Número 19. Tradição de fotografias pós-morte na Era Vitoriana. Durante a Era Vitoriana, a prática de tirar fotografias pós-morte tornou-se uma forma popular de preservar a memória de entes queridos. Com a mortalidade infantil alta e a expectativa de vida baixa, essas fotos muitas vezes eram a única imagem física que as famílias tinham de seus parentes falecidos. As técnicas variavam. Os mortos podiam ser retratados como se estivessem dormindo, sentados em cadeiras ou até mesmo em pé com o auxílio de suportes. Em alguns casos, familiares vivos posavam junto aos falecidos. Essas fotografias eram vistas como uma homenagem em um meio de lidar com o luto. Este costume, embora estranho aos olhos modernos, reflete as atitudes da época em relação à morte e ao luto, e representa um aspecto importante do folclore e das práticas culturais vitorianas. Inovação e descoberta. Fotografias que capturam momentos pioneiros. Número 18. Fotografias da inauguração da Torre Eiffel, 1889. As fotografias da inauguração da Torre Eiffel em 1889 capturam um dos momentos mais significativos na história da arquitetura e do design urbano. Projetada por Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1889 em Paris, a torre foi inicialmente recebida com críticas, com muitos críticos da época a descrevendo como uma monstruosidade de ferro. Contudo, a Torre Eiffel logo se tornou um símbolo icônico de Paris e um marco da engenharia moderna. Com seus 300 metros de altura, foi a estrutura artificial mais alta do mundo na época. As fotografias da época mostram a torre em sua forma original, sem as muitas antenas de rádio e televisão adicionadas posteriormente. Estas imagens são importantes não apenas como registros de um feito arquitetônico, mas também como símbolos de inovação e da visão futurista que definiram a Belle Époque. Número 17. Fotos da explosão do Hindenburg, 1937. As fotos da explosão do Hindenburg em 1937 são algumas das mais dramáticas e impactantes na história da aviação.
Em 6 de maio daquele ano, o dirigível alemão LZ-129 Hindenburg, um dos maiores dirigíveis já construídos, pegou fogo e foi destruído durante uma tentativa de aterrissagem em Lakehurst, Nova Jersey. As imagens capturam o dirigível em chamas, uma visão chocante que foi amplamente divulgada, simbolizando o fim da era dos dirigíveis. O desastre resultou na morte de 36 pessoas e permanece como um dos acidentes aéreos mais icônicos da história. As fotografias do Hindenburg em chamas são um lembrete sombrio dos riscos associados à tecnologia emergente da época e marcam um ponto de virada na aviação, sinalizando o declínio do uso de dirigíveis em favor de aviões. Número 16. A primeira fotografia subaquática, 1893. A primeira fotografia subaquática, tirada por Louis Boutin em 1893, representa um marco significativo na história da fotografia e da exploração marinha. Boutin, um pioneiro na fotografia subaquática, desenvolveu técnicas e equipamentos que permitiram a captura de imagens debaixo d'água, uma façanha notável para a época. Essa primeira foto subaquática, uma conquista técnica impressionante, abriu caminho para a documentação visual do mundo subaquático, contribuindo significativamente para o campo da biologia marinha e do mergulho. Antes dessa inovação, o reino subaquático permanecia em grande parte um mistério, explorado apenas por meio de desenhos e descrições. As fotografias de Boutin não apenas forneceram uma nova ferramenta para o estudo científico, mas também capturaram a imaginação do público, aumentando o interesse e a apreciação pelo mundo subaquático. Número 15. Imagens da construção do Canal do Panamá, 1904 a 1914. As fotografias da construção do Canal do Panamá entre 1904 e 1914 documentam um dos projetos de engenharia mais ambiciosos e desafiadores da história moderna. A construção do canal foi uma empreitada colossal que envolveu a remoção de enormes quantidades de terra e rocha para criar uma passagem navegável que conectasse os oceanos Atlântico e Pacífico. As imagens mostram um avanço tecnológico e a escala massiva do trabalho, incluindo enormes escavadeiras e explosões para deslocar terra e rocha. O projeto foi marcado por desafios significativos, como doenças, particularmente a malária e a febre amarela, acidentes e problemas logísticos. A conclusão do Canal do Panamá transformou radicalmente o comércio marítimo local, reduzindo o tempo e a distância de viagem entre o Atlântico e o Pacífico, e permanece uma das rotas de navegação mais importantes do mundo. Retratos do passado. Inovações e respostas culturais ao longo da história. Número 14. Capa de natação dos anos 1920. A capa de natação dos anos 1920 é um exemplo fascinante de como as preocupações com a saúde e a moda podem influenciar o design dos acessórios. Durante este período, a natação tornou-se uma atividade recreativa popular, especialmente entre as mulheres. Contudo, a exposição ao sol e suas possíveis consequências indesejadas, como queimaduras e bronzeamento, eram grandes preocupações. A capa de natação foi criada para proteger o rosto do sol enquanto se nadava ao ar livre. Feita de um material semelhante ao usado em trajes de banho, ela cobria todo o rosto, com exceção dos olhos, nariz e boca. Apesar de sua utilidade, a capa nunca ganhou popularidade generalizada, provavelmente devido à sua aparência peculiar. Hoje, ela é lembrada mais como uma curiosidade da moda do que uma tendência. Número 13. Primeira versão do Ronald McDonald. A primeira versão do Ronald McDonald, introduzida em 1963, marca o início de uma das campanhas de marketing mais icônicas do mundo. Criado para promover a cadeia de fast food McDonald's, Ronald McDonald era inicialmente um personagem bem diferente do amigável palhaço que conhecemos hoje. Interpretado por Willard Scott, que antes havia interpretado Bozo, o palhaço, o Ronald original tinha um visual mais caseiro e menos polido, com uma bandeja de comida como chapéu e um copo para o nariz. Apesar de sua aparência inicial ser considerada por muitos como desconcertante, o personagem rapidamente evoluiu para se tornar mais amigável e atraente para as crianças. Ronald McDonald se tornou um símbolo global,
não apenas da marca McDonald's, mas também da cultura fast food americana, desempenhando um papel fundamental na expansão global da empresa. Número 12. Fotografia da pandemia de gripe espanhola. A fotografia de uma família usando máscaras durante a pandemia de gripe espanhola de 1918 a 1920 é um poderoso lembrete de um dos eventos mais devastadores do século XX. A pandemia de gripe espanhola foi uma das doenças mais mortais da história, infectando 1/3 da população mundial e causando a morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas. A disseminação global da doença foi acelerada pelas movimentações de tropas durante a Primeira Guerra Mundial, e sua alta taxa de mortalidade impactou profundamente sociedades em todo o mundo. As máscaras, como as usadas na fotografia, tornaram-se um símbolo comum do esforço para conter a doença, apesar de sua eficácia ser limitada pelos padrões da época. A pandemia teve um impacto significativo em muitos aspectos da vida, incluindo a medicina, as políticas de saúde pública e as relações sociais, e suas lições continuam relevantes hoje. Impressões do passado, registros fotográficos e seus ecos históricos. Número 11. Cidade fantasma com manequins em Nevada. A cidade fantasma com manequins em Nevada é um testemunho sombrio dos testes nucleares dos Estados Unidos na década de 1950. Localizada no Nevada Test Site, a cidade, conhecida como Doomtown, foi construída pelo governo dos Estados Unidos para estudar os efeitos de explosões nucleares em ambientes urbanos. Equipada com manequins, carros, casas mobiliadas e até comidas, a cidade simulava a vida cotidiana americana. Os manequins, posicionados em situações do dia a dia, serviam como representações humanas para avaliar os efeitos da radiação e do calor da explosão. Este local tornou-se parte da Operação Teapot, uma série de 14 testes nucleares. As imagens resultantes desses testes, mostrando manequins despedaçados e edifícios destruídos, são lembranças pungentes da potência devastadora das armas nucleares e dos temores da Guerra Fria. Número 10. Técnica de fotografia de bebês, mãe escondida. A técnica fotográfica mãe escondida era uma prática comum na era vitoriana para fotografar bebês e crianças pequenas. Devido ao longo tempo de exposição necessário para tirar uma fotografia naquela época, era quase impossível para bebês e crianças pequenas permanecerem imóveis por tanto tempo. Para contornar esse problema, as mães ou cuidadores eram frequentemente camuflados no cenário, segurando a criança para mantê-la quieta. Essas figuras escondidas eram muitas vezes cobertas por tecidos ou disfarçadas como parte do fundo da fotografia. Embora possam parecer estranhas para os espectadores modernos, essas imagens eram uma maneira valiosa de documentar a infância em uma época em que a fotografia ainda estava em sua infância e as crianças nem sempre sobreviviam até a idade adulta. Número 9. Fotografia de caçadores americanos com crânios de bisões. A fotografia de caçadores americanos com crânios de bisões representa um período sombrio na história ambiental dos Estados Unidos. Durante o século XIX, milhões de bisões americanos foram mortos em um esforço para desestabilizar as culturas dos povos indígenas, para os quais o bisão era uma fonte crucial de alimento, vestuário e material para abrigos. A caça excessiva, motivada pelo lucro e pela política, levou à quase extinção do bisão. O mercado para peles de bisão e a expansão do sistema ferroviário americano aceleraram essa matança. Essa exploração insustentável teve um impacto devastador não apenas nas populações de bisões, mas também nas culturas indígenas que dependiam deles. Este episódio é um exemplo trágico da interseção de avanços tecnológicos, política e meio ambiente. Ecos do passado. Momentos históricos capturados em imagens. Número 8. Fotografia de um soldado alimentando um gatinho durante a Guerra da Coreia. A fotografia de um soldado americano alimentando um gatinho durante a Guerra da Coreia é uma representação poderosa de humanidade e compaixão em tempos de conflito. Capturada na década de 1950, esta imagem mostra o soldado Frank Prater cuidando do gatinho órfão nomeado de Miss Hap, um nome apropriado considerando as circunstâncias em que foi encontrado.
A foto ganhou notoriedade mundial, simbolizando um momento de ternura em meio à brutalidade da guerra. A Guerra da Coreia, frequentemente chamada de a Guerra Esquecida, foi um conflito sangrento com grandes perdas humanas e sofrimento. Esta imagem serve como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, atos de bondade e cuidado podem prevalecer. O gesto do soldado de cuidar de um ser vivo vulnerável mostra como a empatia pode transcender as realidades cruéis da guerra. Número 7. Construção da Represa Hoover. A construção da Represa Hoover, um dos maiores e mais ambiciosos projetos de engenharia do século XX, é uma façanha impressionante da engenharia e do planejamento urbano. Localizada no Rio Colorado, na fronteira entre os estados do Arizona e Nevada, a construção começou em 1931 e foi concluída em 1936, 2 anos antes do previsto. A represa foi nomeada em homenagem ao presidente Herbert Hoover e teve como objetivo principal o controle de inundações, a produção de energia hidrelétrica e o fornecimento de água irrigada. Durante sua construção, empregou milhares de trabalhadores e foi marcada por condições de trabalho extremamente difíceis e perigosas, resultando em mais de 100 mortes. A represa Hoover é uma maravilha da engenharia moderna, representando não só um marco tecnológico, mas também um símbolo da resiliência e determinação humanas durante a Grande Depressão. Número 6. Fotografias de fantasias de Halloween dos anos 1930. As fotografias de fantasias de Halloween dos anos 1930 oferecem um vislumbre fascinante das tradições e da cultura popular da época. Ao contrário das fantasias modernas, que frequentemente se baseiam em personagens de filmes, televisão ou outras mídias populares, as fantasias dos anos 1930 eram muitas vezes feitas em casa e tinham um tom mais sombrio e macabro. Estas vestimentas refletiam o espírito original do Halloween, que tem suas raízes em antigos festivais celtas que celebravam o fim da colheita e o início do inverno escuro. As máscaras e trajes da época frequentemente incorporavam elementos grotescos, bizarros e até perturbadores, visando evocar o mundo dos espíritos e o sobrenatural. Ao observar essas fotografias, percebe-se como Halloween evoluiu ao longo do tempo, passando de um festival com temáticas de morte e fantasmas para um evento mais comercializado e focado no entretenimento. Vislumbres do passado. Beleza e companheirismo na virada do século XX. Número 5. Concurso dos Olhos Mais Bonitos de 1930. O Concurso dos Olhos Mais Bonitos de 1930 foi uma competição única e peculiar que aconteceu na Califórnia, destacando um aspecto interessante da cultura da beleza da época. Neste concurso, as participantes eram avaliadas exclusivamente pela aparência de seus olhos, com o resto do rosto coberto por máscaras que ocultavam todas as outras características. Essa prática em comum reflete a fascinação da sociedade da época por certos traços físicos e a ideia de que a beleza pode ser segmentada e julgada de forma isolada. Concursos de beleza eram populares naquele tempo, mas este se destacava por seu foco específico e incomum. Ele demonstra como os padrões de beleza e os métodos para julgá-los eram diferentes dos atuais. Essa abordagem singular à beleza ressalta como os padrões estéticos e culturais evoluem ao longo do tempo e como diferentes aspectos da aparência são valorizados em diferentes épocas. Número 4. Fotografia de um menino recebendo um cachorro de presente. A fotografia de um menino recebendo um cachorro de presente no início do século XX é uma janela encantadora para a simplicidade e alegria das interações humanas e animais de estimação em uma era passada. A imagem capta o momento de pura felicidade e expectativa de um jovem, uma cena atemporal que continua a ressoar com pessoas de todas as idades. Durante o início do século XX, os animais de estimação começaram a ser vistos menos como utilitários e mais como companheiros e membros da família. Este movimento em direção à humanização dos animais de estimação reflete mudanças mais amplas nas atitudes sociais e culturais em relação aos animais. A fotografia também ilustra a natureza universal e duradoura do vínculo entre humanos e animais. O momento capturado é um lembrete de que, apesar das mudanças na tecnologia e na sociedade, a alegria de uma nova amizade animal permanece constante.
Instantâneos históricos. Expressões culturais e desafios sociais em imagens. Número 3. Fotografia de uma mulher jovem com uma arma. A fotografia de uma mulher jovem empunhando uma arma é uma imagem intrigante que se relaciona com a história da luta livre feminina no final do século XIX. Durante esse período, a luta livre feminina começou a ganhar popularidade, desafiando as normas sociais e as expectativas de gênero da época. Muitas vezes, as mulheres que participavam dessas lutas eram vistas como figuras controversas, contrariavam o ideal vitoriano de feminilidade recatada e doméstica. A fotografia em questão pode representar uma dessas mulheres desafiadoras, talvez uma lutadora ou uma entusiasta de esportes radicais, destacando a crescente, embora ainda limitada, aceitação de mulheres em papéis e atividades tradicionalmente masculinas. A presença da arma na imagem sugere uma mistura de feminilidade e força, um tema que continua a ressoar nas discussões modernas sobre igualdade de gênero e empoderamento feminino. Número 2. Fotografia do Cabaré de l'Enfer em Paris. O Cabaré de l'Enfer, ou Cabaré do Inferno, era um estabelecimento icônico localizado em Paris, famoso por seu tema infernal e atmosfera única. Este cabaré, popular no final do século XIX e início do século XX, era conhecido por sua decoração extravagante e assustadora, que incluía figuras de demônios, fogo falso e uma entrada projetada para parecer a boca aberta de um monstro. Dentro, os clientes eram entretidos com shows que misturavam horror com comédia, e os garçons vestidos como demônios serviam as bebidas. O Cabaré de l'Enfer era parte de uma tendência mais ampla de cabarés temáticos em Montmartre, que procuravam oferecer aos clientes experiências únicas e imersivas. Este local não era apenas um ponto de entretenimento, mas também uma expressão da fascinação da Belle Époque pela morte, pelo oculto e pelo macabro, refletindo as atitudes e curiosidades da sociedade da época. Número 1. Fotografia de uma família durante a Grande Depressão. A fotografia de uma mãe e seus 4 filhos, com um sinal de à venda, é uma imagem poderosa e desoladora da Grande Depressão dos Estados Unidos. Durante os anos 1930, a Grande Depressão atingiu duramente a economia americana, deixando milhões de desempregados, sem teto e desesperados. A fotografia em questão ilustra vividamente o desespero e a desolação enfrentados por muitas famílias, forçadas a tomar medidas extremas para sobreviver. A decisão de uma mãe de vender seus próprios filhos, embora chocante, era um reflexo da severidade da crise econômica e da falta de redes de segurança social na época. Essa imagem serve como um lembrete sombrio do impacto humano de desastres econômicos e é um testemunho da resiliência e das dificuldades enfrentadas pelas famílias durante um dos períodos mais difíceis da história americana. Todas estas imagens são testemunhos de como os momentos cotidianos podem oferecer insights profundos sobre a sociedade e os valores culturais de uma época. Elas nos convidam a refletir sobre como alguns aspectos da experiência humana persistem ao longo do tempo, enquanto as formas e os contextos em que esses aspectos são expressos continuam a evoluir. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!